Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um assunto que eu julgo ser muito interessante. Nós vamos falar sobre a avaliação de eficácia. Sabia que a partir da era PGR, GRO, ou seja, a nova NR1 que entra em vigor dia 2 de agosto, as empresas elas vão ter que trabalhar com algo mais do que além de simplesmente cumprir plano de ação? Sabia que vai ser necessário você registrar a eficácia das medidas de controle? Não sabe como funciona isso? Então permaneça nesse vídeo que nós vamos te contar agora. Conforme a nova NR1, avaliar a eficácia das medidas de controle é fundamental. Vou trazer para você alguns itens do ponto de vista normativo e depois eu vou explicar algumas formas de como fazer a avaliação de eficácia. Vamos lá, vamos para o primeiro deles. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revisada a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Aí lá na letra C diz o seguinte: quando identificadas inadequações, insuficiência ou, palavrinha-chave, olha aí, ineficácia das medidas de prevenção. Ineficácia das medidas de prevenção. Repare nessa palavra porque ela vai se repetir ao longo da nova NR1 algumas outras vezes. Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo agora. A análise de risco é um processo agora, continuado. Então, fazer a análise de risco periodicamente, sempre que ocorrerem alterações nos riscos e pelo menos a cada 2 anos. E lá na letra C diz o quê? Quando as medidas de controle se mostrarem o quê? Insuficientes ou ineficazes. O outro item também interessante diz o seguinte: as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia do seu desempenho. Então a empresa foi lá, implementou a medida de controle, mas essa medida de controle se mostrou ineficaz. Ela deve ser o quê? Corrigida. De novo, repare que aqui não é apenas cumprir plano de ação, não. É trabalhar com a eficácia das medidas de controle. Focada no quê? Focado no resultado, em ter uma gestão de segurança que realmente funcione, que seja realista. Aí a gente chega em outro item também que é bem interessante, está lá no 1.5.3.2, que diz o seguinte: a organização deve acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Opa, olha o que a legislação diz. Tem que acompanhar, não é só o plano de ação, não, é o controle dos riscos. Reparou um novo foco agora da nova NR1? Trabalhar com controle, com a eficácia das medidas de proteção. Não apenas com cumprir o checklist e marcar um xizinho lá no checklist de feito, não. Além de cumprir, marcar lá, foi feito, os itens que estão programados, tem que também avaliar a eficácia desses mesmos itens. Outro item interessante diz o seguinte: a organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas ou mantidas. E no outro item diz o seguinte: para as medidas de prevenção deve ser definido o cronograma, formas de acompanhamento e aferição dos resultados. Viu lá de novo, ó? Finalmente falou cronograma. Mas ele falou, olha, não é só cronograma não. Vai definir o cronograma, formas de acompanhamento do cronograma e aferição dos resultados. Vai medir os resultados. E para terminar, do ponto de vista normativo, tem um outro item bem interessante que diz o seguinte: a implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser o quê? Registrados. Então quer dizer, além de registrar a implementação das medidas de prevenção, vai ser necessário registrar também os ajustes. Então, de novo, a gente sai da era de simplesmente cumprir um plano de ação para a era onde nós teremos que cumprir o plano de ação, mas também avaliar a eficácia e registrar isso. E registrar.
Mas como é que a gente faz isso na prática? A primeira coisa a se pensar nesse cenário é que a avaliação de eficácia, ela tem alguns aspectos que são gerais, como limite de tolerância, nível de ação, mas tem alguns aspectos que vão ser pessoais daquela empresa. Então, toda vez que a empresa reconhecer um risco ou um perigo, ela vai ter que implementar uma medida de prevenção. E essa medida de prevenção visa o quê? Diminuir o nível do risco ou do perigo para o mais aceitável possível. Então você vai pegar um risco que está lá em cima e vai diminuir. Ele fala, poxa, chegou no nível aqui, é um nível que é aceitável. A gente pode submeter esse trabalhador a esse sem ter maiores problemas. Então a avaliação de eficácia, os itens que você vai colocar lá são muito pessoais daquela referida empresa. Mas sim, existem aspectos gerais e eu vou dar para você alguns exemplos aqui agora. O primeiro deles é limite de... para avaliação de eficácia. Limite de... Não. Não é limite de tolerância, não. É nível de ação. Para avaliação de eficácia, um parâmetro mais universal que nós temos e que vai se aplicar na maioria dos casos, porque na maioria dos agentes que estão nas NRs possuem limite de tolerância. Então, por possuir limite, possui nível de ação. Na maioria dos casos, nós vamos usar o nível de ação. E o que é o nível de ação? É metade do limite de tolerância. A gente já falou sobre ele em alguns outros vídeos. Vou colocar no card aqui assim. Nível de ação, metade do limite de tolerância. O primeiro parâmetro e mais importante parâmetro para você pensar logo de imediato. Por exemplo, ruído ocupacional. Implementou as ações de controle ao ruído. É importante observar se essas ações surtiram o efeito esperado. E qual é o efeito esperado para o ruído? Normalmente vai ser ficar abaixo do nível de ação. Nestor, mas na minha empresa é impossível, tem muito maquinário, não dá para controlar a nível coletivo. O meu trabalhador, por exemplo, é um cortador de grama que trabalha com máquina manual, que não tem como enclausurar o ruído, não tem como fazer nada. Qual é outro parâmetro então, que a gente poderia usar para o ruído e para boa parte dos agentes químicos? Limite de tolerância. Ficar abaixo do limite de tolerância, ficar naquela região onde se está acima do nível de ação, mas ainda assim está abaixo do limite de tolerância. Pode ser uma boa. Se não dá para ficar abaixo do nível de ação, tentar ficar abaixo do limite de tolerância, porque abaixo do limite de tolerância, a chance do trabalhador adoecer pela exposição a algum agente de risco diminui absurdamente. E ainda de quebra, olha que legal, ficando abaixo do limite de tolerância, é possível cortar o direito ao adicional de insalubridade, que é ótimo também. Significa economia para as empresas. Então, bacana. Até agora nós trabalhamos 2 itens que eu mostrei para você como é que se faz. Nível de ação, limite de tolerância. Nestor, mas na minha empresa nós estamos lidando com questões de acidentes. Tem algum parâmetro que eu posso usar para comprovar a eficácia das minhas medidas de controle para fins de acidentes? Tem sim, prevencionista. Por exemplo, o que você pode usar? Você pode fazer um mapeamento de antes de implementar a medida de controle, tipo, antes de implementar a medida de controle, nós tínhamos 60 acidentes de trabalho a cada 2 meses de média. Depois da medida de controle, nós temos, sei lá, 15 acidentes de trabalho de média a cada 60 dias. E isso comprova que a nossa medida de controle foi eficaz. Bacana isso? Super bacana, super válido. Porque quando a gente fala de acidentes, que também vai entrar no PGR e no GRO, nós, quando fala de acidente, você não tem limite de exposição, mas você pode trabalhar com o conceito de taxa de acidente. Mesma coisa, adoecimento. A empresa quer implementar medida de controle para evitar o adoecimento por algum agente químico. Vamos pensar um agente químico que causa alergia. Então, você pode fazer uma medição também. Antes da gente implementar a medida de controle, a cada 60 dias, em média, 20 trabalhadores davam entrada no departamento médico com alergia a algum agente químico. Depois da medida de controle que a gente implementou, e aí pode ter várias, pode ser substituição, diminuição da exposição, rodízio, etc. Depois da medida de prevenção que a gente implementou, o índice de adoecimento diminuiu bastante. Nós temos agora só 3 trabalhadores a cada 60 dias que entram no departamento médico da empresa reclamando de alergia. Funciona também. Também é uma forma
de você avaliar a eficácia. Certamente é muito interessante. Outra forma, vamos pensar que você percebe que na sua empresa os trabalhadores não querem usar, por exemplo, protetor auditivo, são resistentes ao uso. E aí você coloca isso no seu PGR, no seu plano de ação, propõe uma medida de controle. Meu Deus, e agora? Como é que eu avalio a eficácia a partir do uso de protetor auditivo? Adoecimento seria uma coisa? É válido. Porém, na maioria das empresas, você não tem um número de adoecimentos pela dificuldade de uso. Né? Então, se você não tem adoecimentos ainda, você não vai esperar, né? Vou esperar alguém adoecer, porque depois que alguém adoecer, eu tenho valor para medir e comprovar que eu diminuí devido à medida de controle. Não, por favor, né? O que a gente pode fazer então? Observações. Antes de entrar com treinamento, educação para o uso do protetor auditivo, você pode fazer observações, anotar durante um tempo, tipo, nos últimos 60 dias foram observados 100 vezes trabalhadores não usando protetor auditivo. Implementa as suas medidas de prevenção, no caso educativas, depois mede. E aí você vai documentar na avaliação de eficácia. Depois da medida de prevenção, nos 60 dias subsequentes, o nível de não uso do EPI diminuiu de 100 vezes observadas para, sei lá, 30 vezes observadas. E também dá para fazer assim. Então, também é uma outra forma de avaliar a eficácia. Lembre-se o que, né? Você tem o GRO e o PGR. O GRO é o Sistema de Gestão de Riscos. O PGR é um dos programas que vai sair desse sistema. Então, não faça essa confusão entre GRO e PGR, não. Se você ainda não tem bem claro na sua cabeça o que é GRO e PGR, no e-card aqui acima a gente mostra em detalhes como é essa diferença. A essa altura você pode estar se perguntando, mas e aí, Nestor? Eu vou trabalhar a avaliação da eficácia das medidas de prevenção dentro do PGR ou fora dele? Você que sabe. A legislação não entrou nesses pormenores. Felizmente, né? Deu espaço para a gente poder inovar se a gente quiser. Se você quiser, você coloca a avaliação da eficácia das medidas de controle dentro do PGR. Se você não quiser, você pode colocar fora. Se você colocar dentro do PGR, tem uma coisa boa, né? Lembrando que a empresa vai ter um PGR e periodicamente ela vai fazer avaliação e reavaliação de riscos, que vai acontecer no inventário de riscos. Então vai fazer a avaliação ou reavaliação dos riscos presentes no inventário de risco e atualizou o inventário de risco. Em alguns casos vai ser necessário atualizar o PGR também. Não é elaborar um novo PGR, não. É atualizar. Então a norma até diz, né, que vai guardar por 20 anos. Então você vai ter uma linha de 20 anos daquele PGR. Pode ser interessante que dentro dessa linha, né, dos 20 anos tenha também a avaliação da eficácia das medidas de controle. Então acredito que é bem bacana você fazer essa avaliação de eficácia dentro do próprio PGR. Mas se não quiser, pode fazer a parte também, não tem nenhum problema. Até porque a norma não especifica, né? Então, pode fazer dentro ou fora, sem problema nenhum. O auditor não vai te multar se você fizer a avaliação da eficácia dentro ou fora do PGR. O importante é fazer. E isso, acredito que esse vídeo deixou bem claro para você. Aproveito para te convidar, porque em abril nós vamos ter a Semana GRO e PGR. Vai ser muito bacana. Um evento gratuito, você vai poder assistir de graça no conforto da sua casa e as aulas não ficarão gravadas. Então, se você quiser saber mais sobre a Semana GRO e PGR, o link está na descrição. Em abril também nós vamos estar abrindo vagas para o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR. Então, se você quiser fazer o curso Descomplicando o GRO e o PGR, o link está na descrição. As vagas para inscrição vão ficar abertas, acredito que entre 7 a 10 dias. Mas se inscreva no link que a gente vai avisar todo mundo que se inscreveu o e-mail, vou mandar e-mail para todo mundo avisando sobre as inscrições do curso. Também é importante lembrar que se você quiser potencializar os resultados da sua empresa em saúde e segurança do trabalho, é interessante você conhecer quem? A GRO Safety. Isso, ela tem uma plataforma já completa para você fazer a gestão, né, dos riscos ocupacionais, ou seja, para você cuidar do seu GRO dentro da plataforma GRO Safety, para você poder já elaborar o PGR, vírgula, etc. Uma mão na roda, que certamente vai facilitar muito o trabalho para adequar a nova realidade, né? GRO e PGR aí na sua empresa.
Se gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Vem muita coisa boa aqui neste canal. Se inscreva agora mesmo. A gente se vê. Falou-se!